Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Vinícius Oliveira e é hora de aprender mais ciências. Vamos ao objeto de conhecimento da aula de hoje? A aula 29 tem como objeto de conhecimento a matéria e seu detalhamento, o que é matéria, composição da matéria e tipos de matéria. Vamos lá para a nossa aula, então? Desde muito cedo, a gente já ouve falar de matéria, né? Quando a gente vai para a escola e a gente começa ali a estudar várias matérias, antigamente chamado dessa forma, né? Hoje a gente chama de disciplina ou componente curricular. Mas será que a matéria que a gente vai falar nessa aula são as disciplinas da escola? Tá? Óbvio que não, é só uma brincadeirinha que a gente faz aqui de forma introdutória, mas a matéria que eu vou falar para vocês não tem a ver com as disciplinas que a gente estuda na escola, como a mais legal delas, que é ciências. Bom, mas o que é matéria? Qual o seu conceito? Matéria é tudo que ocupa espaço e tem massa, certo? Então esse conceito aí você tem que memorizar, você tem que aprender para não esquecer mais. De forma ainda mais simples, é tudo que compõe o universo físico, incluindo objetos tangíveis, ou seja, objetos que nós podemos apalpar, que nós podemos pegar, né, que eles têm forma, por exemplo, como pedras, árvores, a água, bem coisas que nós não podemos ver diretamente. E uma delas, que a gente pode perceber facilmente, é a presença do ar. Só fazendo assim com a minha mão, você pode fazer esse mesmo movimento onde você estiver, você vai perceber que alguma coisa está se movendo devido à presença do ar. Então, embora a gente não veja, existe uma matéria à nossa volta, certo? E como é a composição da matéria? Como que ela é feita? O átomo, ele é a unidade fundamental da matéria. Isso quer dizer que todas as coisas que existem são feitas de átomo, que a menor parte delas é o átomo. É como se fossem os blocos ou tijolos com os quais se ergue uma casa. Aí você observa vários tijolos juntos e ao lado uma casa bem bonita, né, feita de tijolos. Então, fazendo essa analogia para facilitar o entendimento, esse tijolo aqui ele seria um átomo. E aí essa casa seria, por exemplo, né, um determinado composto feito de vários átomos. Se esse tijolo aqui representasse, por exemplo, um átomo de ouro, aqui nós teríamos não uma casa, mas uma barra de ouro, tá? Para ajudar você na compreensão de entender como que os átomos se organizam, se agrupam para formar um determinado composto, certo? Vamos adiante então. Perceba o seguinte, sobre a composição da matéria, no universo conhecido, tudo aquilo que não é matéria é classificado ou é considerado energia. Então, existem coisas que não vão ser basicamente matérias, vão ser classificadas de outra forma, classificadas como energia. E aí vamos aos exemplos de matéria. Nós temos alguns muito fáceis de você perceber, reconhecer que eles estão presentes no seu dia a dia. Quais seriam eles? A madeira, o ferro, um peixe, um sapo, uma árvore, por exemplo, rochas, plástico, o lápis, né, que a gente usa na sala de aula, caneta, o caderno, né, que é feito de papel e o papel, por sua vez, vem das árvores, as roupas que nós vestimos, alumínio, cobre, petróleo e, por último, nós, né, você, somos também matéria, certo? Então, ela está por toda parte. Tudo aquilo que existe tem massa e ocupa lugar no espaço, é considerado matéria, certo? A gente vai abordar, eu apresento para vocês no próximo esquema uma representação de exemplos de matéria de seres considerados vivos e de seres inanimados, que são aqueles que são matéria, que são compostos de determinados átomos, mas eles não têm vida, eles são inanimados. Observe com atenção eles na imagem. De um lado nós temos vários seres vivos, né? Tigre, aranha, temos uma árvore, um alce, mais uma planta aqui nessa posição, né, um sapo, um peixe, vários seres vivos. O ser humano estaria também desse lado aqui. E eles são matéria. Só que aqui nós temos exemplos de matéria orgânica, aquela que apresenta vida. Do outro lado, nós temos seres inanimados. Professor Vinícius, eu estou vendo um animal aí, um urso. Ó.
mas esse urso aqui ele é de pelúcia, tá? Ele não tem vida, ele é inanimado do mesmo jeito, não vale dizer que ele é ser vivo, tá? Tudo aqui é não ser vivo, foi construído de forma sintética, né? Pela indústria, por exemplo. Então essa é uma primeira diferença básica dos tipos de matéria. Existem seres vivos e existem seres não vivos, mas todos eles, independente dessa característica, eles serão compostos de elementos químicos. Durante a nossa vida, enquanto nós estamos nesse planeta, nós vamos utilizar uma série de elementos químicos emprestados durante um tempo, e esses átomos, quando nós não estivermos mais nesse planeta, eles serão devolvidos. A gente utiliza o que, por exemplo? Carbono, hidrogênio, oxigênio, cálcio, potássio, uma infinidade de elementos para formar tudo aquilo que existe no nosso corpo. Vamos então aos tipos de matéria para a gente entender qual seria a diferença entre esses diferentes tipos. Elementos são substâncias puras compostos por átomos do mesmo tipo. Isso aqui é bem importante, tá? Verifica com atenção, presta a máxima atenção aqui, ó. São substâncias puras, ou seja, elas têm somente o mesmo tipo de átomo, por átomos do mesmo tipo. Então não vai ter uma mistura aqui. Cada elemento é representado por um símbolo químico único e possui propriedades químicas específicas. Olha só alguns exemplos. O oxigênio, a gente usa todo dia para a gente respirar. O ferro, né? O ferro está presente em ferramentas que nós utilizamos na nossa casa. Muitas casas têm grades feitas de ferro. E o ouro é um elemento muito desejado, né, pelas pessoas. Tem gente que paga fortuna ali em cordões de ouro. Os anéis, né, as alianças que são utilizadas ali para selar, né, o casamento naquele momento tão especial. Então, elementos comuns do nosso dia a dia. Tem muitos outros, a prata, o cobre, né, carbono, nitrogênio, né, presente na agricultura. Enfim, eu poderia citar vários exemplos. E na tabela periódica que eu apresento nesse momento para vocês, a gente apresenta todos os elementos conhecidos existentes. Temos o hidrogênio novamente, bem separadinho aqui, tá? Perceba que muitas vezes, na língua portuguesa, o nome do elemento químico ele não vai começar na tabela periódica com a mesma letra que ele inicia. O caso do ouro, que eu vou circular aqui, o símbolo dele é AU. Tá? E não começa com a letra O, né? A gente pensaria, começa com a letra O. Já o alumínio, por coincidência, ele começa com AL. O carbono é representado só por uma letra C. Por que eu estou destacando aqui vários elementos químicos? Para ficar claro para você que os elementos serão, por exemplo, o elemento ouro, ele vai ser formado somente por átomos de ouro. O elemento chamado carbono vai ser representado somente pela união de vários átomos de carbono. Uma curiosidade sobre o carbono que eu aproveito para explicar é a seguinte. A diferença entre o grafite e o diamante, que é algo extremamente caro e precioso, é a seguinte. No diamante, os átomos eles foram reorganizados de uma maneira diferente devido a uma grande pressão sobre ele. Então, os átomos foram obrigados a se reorganizar, né, de uma outra forma, e aí eles adquirem aquela aparência, né, muito bonita, e por conta disso são muito cobiçados pelas joalherias e pelas pessoas que querem ali ter uma joia especial de alto valor comercial. Quando essa pressão ainda é menor sobre os átomos, ele sobre uma estrutura feita de vários átomos de carbono, ele vai formar o grafite. E aí o grafite ele não é tão caro quanto o diamante, mas tanto o diamante quanto o grafite são feitos de átomos de carbono, tá bom? Então o diamante nada mais é do que um aglomerado de grafite que se saiu muito bem sobre altas pressões, né? Muito pressionado, se transformou em algo extremamente valioso e bonito também, a gente deve observar. Continuando a nossa aula sobre os tipos de matéria, a gente fala agora dos compostos, que eles são diferentes dos elementos. Os compostos são substâncias formadas pela combinação de átomos de dois ou mais elementos em proporções definidas. A gente não tem mais agora somente um elemento químico formando o composto. Nós temos dois ou mais. Então, as substâncias podem ser um composto
ele pode ser bastante complexo. Tá bom? Então aqui nós temos a palavra-chave, ó, combinação de átomos de 2 ou mais elementos em proporções definidas. Em proporções definidas quer dizer que um átomo de um determinado elemento vai estar em maior quantidade ou menor quantidade, dependendo da substância que estiver sendo formada. Tá? Por exemplo, existe um composto chamado metano, que ele ele é formado pela seguinte molécula, CH4. Então, ele tem um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio, tá? CH4. Um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio. Os compostos, eles têm propriedades diferentes dos elementos que os compõem. Por quê, professor? Porque eles são uma combinação de vários átomos juntos, e é isso aí resulta em propriedades também diferentes. Alguns exemplos de compostos. Nós temos a água. Ninguém conhece a água, ninguém sabe onde que tem água, né? Tem na geladeira, tem no rio, tem no nosso corpo. Acima de 60% do nosso corpo é formado de água. Dióxido de carbono. O dióxido de carbono está dentro do meu organismo nesse exato momento. Por quê? Porque ele resulta de diversas reações celulares e aí ele precisa ser excretado, precisa ser colocado para fora do organismo por meio da respiração. E um último exemplo é o cloreto de sódio. Professor Vinícius, nunca ouvi falar de cloreto de sódio, mas ele possivelmente você comeu alguma coisa com esse elemento hoje durante alguma refeição. Por quê? O que é o cloreto de sódio? Nada mais é do que o sal de cozinha. E aí eu vou trazer, agora eu vou destacar algumas imagens desses elementos. A gente tem aí um copo cheio de água, bem bonito, deu até vontade de beber. Temos aí um sal de cozinha, todo mundo sabe, todo mundo conhece, a gente sabe inclusive o gosto do sal de cozinha, certo? A amônia, que é uma substância também que inclusive o nosso corpo produz e excreta, isso aí como um resultado do metabolismo. E temos também os fertilizantes. Existe um fertilizante muito famoso e utilizado na agricultura chamado de NPK. Professor Vinícius, por que será que esse elemento, que esse fertilizante é chamado de NPK? Olha só, a primeira letra N, a segunda letra P e um K, né? Cada um deles representa um elemento da tabela periódica, só que como fertilizante eles estão combinados. A letra N é do elemento nitrogênio, a letra P é do elemento fósforo e o K é do potássio. Perceba, por exemplo, que o fósforo e o potássio, eles não iniciam, né, com a letrinha ali que eles têm como símbolo na tabela periódica, tá? O potássio é representado pela letra K, né, enquanto o fósforo é representado pela letra P. Só que ali ele é escrito em latim, mas tem um pouco de influência da língua inglesa e acaba sendo escrito com PH. E por isso que na tabela periódica ele é representado pela letra P. Mas voltando à questão do fertilizante, NPK, a combinação de 3 elementos químicos para formar um composto. Lembrando que os compostos são formados por mais de um tipo de elemento químico, certo? Vamos agora conhecer, né, mais sobre matéria, falar sobre tipos de misturas, certo? Vamos entender o que são misturas. As misturas são combinações, mais uma vez uma palavrinha aqui muito importante, ó, combinações de 2 ou mais substâncias que são fisicamente misturadas, ou seja, vão ser colocadas em contato uma com a outra, tá bom? Fisicamente misturadas, dentro de um recipiente, por exemplo, mas elas não serão combinadas quimicamente. Não ser combinada quimicamente quer dizer que cada uma delas vai continuar sendo o que ela é. Tá? Por exemplo, se for água, vai continuar sendo água. Se for óleo, vai continuar sendo óleo e assim por diante. As misturas podem ser homogêneas ou elas podem ser também heterogêneas, certo? Antes de prosseguir, eu quero que você entenda o significado desses 2 prefixos aqui. Homo significa igual, tá? Significa igual, porque, né, esse tipo de mistura ele vai ter uma aparência
igual, né? De cima a baixo não vai ser possível visualmente diferenciar diferentes fases ou porções desse composto. Já as misturas consideradas como heterogêneas, esse hétero aqui significa diferente, vem do grego e significa diferente. Então, nas misturas consideradas como heterogêneas, vai ser possível diferenciar, distinguir, só por meio visual mesmo, pela observação, né, a olho nu, que ela tem ali mais de um composto dentro dela, que está misturado, mas que preservaram as suas estruturas reais. Elas não deixaram de existir, não se transformaram em outra substância. Perceba na imagem, na sequência, alguns exemplos, né? A gente tem como exemplo de substâncias o ar, por exemplo, tá? A água, dentre outros. E aqui nós temos aí apresentando para você uma mistura de água mais o óleo. E o que aconteceu com essa mistura? Será que ela sumiu? Será que não dá mais para diferenciar o que é água, o que é óleo? Claro que não, né? Quase todos nós já realizamos esse experimento em casa. Ele é muito simples, é muito prático de fazer e às vezes a gente consegue perceber isso, né, lavando louça. Eu gosto muito de lavar louça. Tem gente que diz até que é terapêutico. Não sei se vocês gostam de lavar louça ou não. Mas quando a gente está lavando louça, a gente vê ali que a gordura ela tem dificuldade de se misturar com a água, né? Ela não se mistura com a água, obviamente. E para remover a gordura, a oleosidade de uma panela, por exemplo, a gente precisa utilizar sabão, uma outra substância. Porque a água e o óleo simplesmente, eles não se misturam, eles formam aqui uma mistura heterogênea, com uma parte de óleo e uma parte de água. E tem um detalhe importante que eu vou explicar daqui a pouquinho, que o óleo ele fica em cima e não é por acaso. Tem um motivo para o óleo ficar posicionado na porção superior do copo. Aqui abaixo nós misturamos água e sal. Só que aqui no copo eu não consigo observar a presença do sal. Não dá, mesmo se você olhar bem de perto. Professor Vinícius, eu vou olhar bem de perto na tela para visualizar que o sal está aí presente. A gente sabe que ele está presente porque a gente colocou. Mas visualmente, quando você pega uma colher de sal e dissolve num copo de água, por exemplo, você não vai conseguir distinguir, você não vai conseguir perceber a presença do sal. Ele vai desaparecer, mas ele vai continuar ali dentro daquela substância. Ele vai continuar existindo na sua forma associada, né, ao Cl e ao Na, que são dois elementos químicos. O Na é o sódio e o Cl é o cloro. Eles vão se separar, mas eles não vão se tornar água. Eles continuarão sendo uma mistura, só que uma mistura de qual tipo? Homogênea. É uma mistura que é impossível eu distinguir as fases dela, as partes dela, somente pela observação visual, certo? Continuando nossa aula sobre tipos de matéria, a gente fala agora sobre soluções. Soluções são tipos, melhor dizendo, tipos específicos de misturas homogêneas, certo? Onde uma substância é dissolvida em outra. Tá? A água, por exemplo, ela é o solvente universal, porque ela é utilizada para diluir uma infinidade de substâncias. Mas tem outras substâncias que são dissolvidas, que servem também como solvente, não somente a água. Alguns exemplos de soluções representando misturas homogêneas. A gente tem, por exemplo, a água salgada, porque não é possível perceber a presença do sal. A gente sabe que tem sal ali, mas não dá para diferenciar. O refrigerante, onde a indústria adiciona um gás chamado dióxido de carbono. Ele é dissolvido na água. Você observa aqui na imagem que tem muitas bolhas. A quantidade grande de bolhas, espera aí, deixa eu pegar um para destacar, mas elas estão bem fáceis de visualizar, tá bom? Tem bolhas em toda essa porção aqui, certo? E essas bolhas não são colocadas no refrigerante, não são adicionadas no refrigerante por acaso. Elas têm ali tanto um efeito visual, né, para dar um aspecto de refrescância ao refrigerante, tá? E elas têm também influência ali no sabor, na forma, né, que esse refrigerante
vai ser recebido pelo organismo. A sensação de refrescância vai ser muito grande por conta do gás. A gente gosta, às vezes, né, quem gosta de tomar refrigerante, prefere tomar essa bebida sempre, né, quando ela está com gás e bem gelada. Depois que perde o gás, ela não fica muito mais saborosa. Então é uma mistura ali que tem um gás presente, mas a gente não consegue identificar. Ali tal é um elemento tal. Isso não é possível de se fazer. Tá? Portanto, é um tipo de mistura homogênea. Vamos conhecer então outros tipos de matéria relacionados aos tipos de misturas. A gente fala agora dos colóides. Que nome estranho, né? Esse aí é bem diferente. Os colóides são também misturas, tá? Em que as partículas dispersas significa espalhadas, né? Que as partículas espalhadas são maiores do que uma solução, mas ainda permanecem suspensas e não se sedimentam. Isso quer dizer que as partículas vão continuar ali meio como se fosse flutuando dentro da solução. Elas não vão atingir a parte mais baixa da solução. E como exemplo, nós temos o leite, a gelatina e a tinta. Não sei se você já teve o contato, já teve a oportunidade de pegar uma lata de tinta depois de um longo tempo guardado. O que acontece com o pigmento da tinta? Ele desce, ele fica na parte de baixo do balde ou, né, da lata de tinta. E aí, o que faz? Vou jogar fora essa tinta? Não. Basta mexer, né? Mexe toda aquela solução novamente e a tinta vai se misturar ali com o solvente, que geralmente é a água, se for uma tinta à base d'água, e ela volta a ficar pronta para uso. Esse é um exemplo de colóide. O pigmento ele volta, fica em suspensão, tá? Mas ele não desaparece, ele não deixa de ser pigmento, ele não some completamente. Se aquele frasco, se aquele balde ficar em repouso novamente por muito tempo, esse pigmento vai sentar, ele vai descer e aí vai ser preciso mexer novamente quando a pessoa for usar. Isso é muito fácil de observar com as latas de tinta, com as tintas. Tá? Com a gelatina não é tão fácil porque a gente não consegue ver a pigmentação, a gente não consegue ver o que tem dentro da gelatina. Parece água de uma determinada cor, mas é porque os pigmentos que dão cor àquela gelatina, eles estão ali em suspensão, eles não desceram para uma parte de baixo da solução, certo? A gente continua a nossa aula agora falando sobre as propriedades da matéria após essa apresentação aí sobre os tipos de mistura. Bem, quais as propriedades da matéria então? A primeira delas é a massa. A massa é a quantidade de matéria de um objeto. Professor, então é possível medir a quantidade de matéria de um objeto? Claro que sim. É uma medida da inércia e da quantidade de energia necessária para acelerar o objeto, certo? Então nós temos aqui o conceito de massa, tá bom? Dando para vocês como que ele é medido também. Uma medida da inércia, né? O que é a inércia? Se um corpo está em repouso ou em movimento, e aqui a quantidade de energia necessária para acelerar esse objeto. Na imagem, a gente tem aqui uma borracha e ao seu lado uma bola de metal. A gente percebe que eles têm uma massa igual, mas eles têm pesos diferentes, né? Então a aceleração que eles estão exercendo sobre a balança é diferente também. A borracha, quando somada com a aceleração da gravidade, a gente pode dizer que ela tem um peso menor, porque ela vai exercer um peso menor sobre a balança, como indicado aí pelos ponteiros. E qual a próxima propriedade da matéria que eu trago para vocês? É o volume. A gente não está falando aqui do volume do rádio, tá? Não tem a ver com isso. O volume tem a ver com o espaço que é ocupado por um objeto ou por uma substância. Ele pode ser medido em unidades cúbicas, como metros cúbicos, por exemplo, ou em litros, tá? Então essa é uma unidade, o volume é bastante utilizado, principalmente, por exemplo, quando a gente vai comprar um ar-condicionado. Eu preciso de um ar-condicionado, né, que dê conta de gelar um quarto com X metros cúbicos, com 20 metros cúbicos, por exemplo. Tá? Eu preciso de uma caixa d'água para capacidade de 20 mil litros. É uma outra medida relacionada a volume. A próxima propriedade da matéria que eu falo para vocês é a densidade.
A densidade é a quantidade de massa por unidade de volume. Tá? É a quantidade de matéria que pode ser agregada, que pode ser pressionada num determinado espaço. É a medida da compactação da matéria e é calculada dividindo-se a massa pelo volume. Presta atenção aqui, tá bom? Como é que calcula a densidade? Dividindo-se a massa pelo volume, apenas isso, certo? Outra característica importante da matéria é a inércia. A inércia é a tendência de um objeto em repouso permanecer em repouso ou de um objeto que está em movimento de permanecer em movimento. Então a inércia vai representar as duas coisas. Tem um gatinho aí em repouso, tá? Meio que brincando com você. Mas ele representa um corpo que está descansando. Ele só vai se mexer se alguém for lá cutucar ele, tá? Para ele sair, né? Para ele apresentar o movimento, sair da inércia. Então a inércia ela é a capacidade de se manter em repouso ou em movimento, dependendo da força que for aplicada ao corpo. Sobre ainda agora propriedades da matéria, a gente fala sobre a impenetrabilidade e a divisibilidade. A matéria não pode ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo que outra matéria. Isso significa que os corpos não podem passar uns pelos outros. Isso a gente já sabe de cor, né? A gente não consegue atravessar uma parede, por exemplo. Divisibilidade. A matéria pode ser dividida em partes menores, tá? Por exemplo, um pedaço de papel ele pode ser rasgado em pedaços menores. Um pedaço de madeira ele pode ser quebrado em pedaços menores também, tá bom? Então essas aí são algumas propriedades da matéria para você conhecer. Nessa banheira, o que você observa na tela agora, o que será que aconteceria se uma pessoa entrasse nessa banheira e ela estivesse cheia de água? Considerando que a matéria ela é impenetrável, né? Não dá para um corpo ocupar o mesmo espaço do outro. O que iria acontecer, professor Vinícius, é que a água iria derramar, porque o corpo da pessoa ele vai ocupar determinado espaço dentro da banheira e ele vai tirar, ele vai expulsar uma quantidade de água. E isso vai ser influenciado pela densidade, pelo peso do corpo que estiver entrando na banheira. Se a banheira estiver vazia, não vai acontecer nada, nada vai ser derramado. Somente o ar que estiver dentro dela que vai ser expulso, mas não vai dar para ver. A água é muito mais fácil de observar esse fenômeno de ser deslocada quando um objeto, quando um corpo entrar ali naquele espaço em que ela está depositada. Ainda sobre as propriedades da matéria, ela possui ou apresenta compressibilidade e elasticidade. A compressibilidade, algumas substâncias podem ser comprimidas para ocupar menos espaços. Nós, por exemplo, nós seres humanos não podemos ser comprimidos. Se nós formos comprimidos, a gente vai ficar doente, a gente vai acabar morrendo. Por outro lado, os gases, eles podem ser comprimidos. Observa na imagem, nós temos aqui uma seringa, né? A seringa ela tem uma parte chamada de êmbolo e outra parte chamada de pistão. E aí, quando esse pistão você amassa ele com a mão numa direção, por exemplo, pressionando o ar só para essa parte aqui, o ar vai ficar comprimido. Vai ter uma quantidade maior de gás, ocupando um espaço bem pequeno. Perceba que esses pontinhos azuis, que representam aqui átomos ou compostos químicos, eles vão estar muito agregados, ocupando, porque eles têm menos espaço para ocupar, por isso eles ficam comprimidos. Já aqui, a seringa está um pouco folgada, tem mais espaço para essas moléculas ocuparem. E aí nós temos menos moléculas por espaço, certo? Aqui está menos comprimido, a pressão é um pouco menor, certo? Então essa é a propriedade da matéria chamada de compressibilidade. A última propriedade da matéria que eu trago para vocês é a elasticidade. É a capacidade de um material de recuperar sua forma original após ser deformado por uma força externa. Tem alguns materiais, como os elásticos, as borrachas, certos compostos químicos, que eles podem ser esticados, né, podem ser alongados, tá? E eles não perdem as suas características, eles continuam, né, vão manter a sua estrutura, vão se alongar e vão se contrair, porque eles apresentam elasticidade. Essa é uma das propriedades da matéria, certo?
Essa foi a nossa aula, então, sobre a matéria, seus tipos e as suas propriedades. Espero que você tenha aprendido e que tenha gostado bastante.